Então, muito boa tarde. Estamos aqui com o Miguel Valença, o treinador do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Terminada esta época desportiva, o Oliveira terminou num extraordinário sexto lugar, com 52 pontos. Inicialmente o Oliveira andou ali na corda bamba, mas como o Miguel referia na altura, ainda havia muito campeonato para jogar. Depois foi conseguindo subir até ao sexto lugar. Que balanço é que faz desta época? Antes de mais, boa tarde. Uma época fantástica a todos os níveis. O objetivo principal da direção e do meu grupo de trabalho era a manutenção. Conseguimos trabalhar desde cedo na construção do plantel e construímos um plantel condizente com a dificuldade que íamos encontrar no Campeonato de Portugal. Com muita qualidade, tanto humana como futebolística, e acabou por ser um dos pontos mais fortes que nós tivemos nesse sentido, porque criámos um bom balneário e um grande grupo. À medida que o campeonato foi se envolvendo, foi andando em frente, nós começámos a criar aqui alguns objetivos dentro do balneário, mas sempre com o pensamento desde o primeiro dia que era domingo a domingo e o objetivo era sempre os 3 pontos. E em 34 jogos o Oliveira somou 13 vitórias, 13 empates e somente 8 derrotas, 42 golos marcados e 27 golos sofridos. O Oliveira foi a equipa que teve o máximo de jogos sem perder, ou seja, 14 jogos. Isto significa que houve sempre uma maior aposta na defesa? Eu costumo dizer que as casas começam-se a fazer por baixo. A gente não começa pelo telhado e só depois é que construímos o resto. Eu, também devido ao facto de se calhar ter sido guarda-redes, a minha grande importância, posso dizer até na primeira volta, na primeira fase do campeonato, foi construir uma identidade defensiva sólida, em que todos os jogadores tivessem e soubessem a importância que tinham em todos os momentos defensivos. Conseguimos, não é por acaso que tivemos a maior parte do tempo nas melhores equipas a nível nacional em termos defensivos. Acabamos com um bom registro, sendo que na parte final já foi diferente, sofremos alguns golos porque estávamos mais relaxados, foi jogos mais digamos que para benefício do futebol e não tanto para benefício da equipa, digamos assim, em termos defensivos. Explorámos mais outros argumentos na parte final e daí também esse registro ter aumentado um bocadinho ao nível de gols sofridos. Mas, por outro lado, foram também a quarta equipa com mais golos marcados. Era notória então esta ambição de querer este objetivo da manutenção. Sim, o objetivo era muito claro e o objetivo de manutenção neste campeonato é a conquista de pontos. E nós desde o primeiro jogo tínhamos bem cientes que a dificuldade que nós tínhamos, porque éramos uma equipa que subimos do Distrital. Eu era um treinador novo, era o meu primeiro ano como treinador de uma equipa sénior e a coragem que eu tive para abraçar este projeto, os meus jogadores também tinham que ter, porque, digamos, se os resultados não aparecessem, o meu lugar podia estar em perigo. Os meus jogadores conseguiram também, eu consegui passar para eles também a coragem que eu tive e eles tiveram a coragem que foi precisa para encarar este campeonato da melhor maneira. Foi como disse, o nosso objetivo era 3 pontos de domingo a domingo. Nunca olhámos muito para o futuro. Encarámos sempre momento a momento e depois no fim a tabela classificativa ia nos dar a classificação que nós merecêssemos, consoante a nossa regularidade. Tivemos 6º lugar. Posso dizer que se calhar 90% das pessoas não acreditava nem em mim, nem no clube por me ter apostado em mim, nem nos jogadores que eu tinha à minha disposição. Mas este 6º lugar acho que está espelhado a qualidade que eu tinha e o trabalho principalmente que nós fizemos ao longo desta época. E para além dos pontos positivos, aos olhos do treinador há sempre ainda aspectos a melhorar, pontos mais fracos. O que é que achou dos pontos mais fracos deste Oliveira? Eu digo que não houve pontos fracos. Não houve pontos fracos porque nós conseguimos fazer das nossas fraquezas as nossas maiores grandezas, foi mesmo assim. Porque nós sabíamos as dificuldades que íamos ter, sabíamos as fragilidades que tínhamos e o que é que tínhamos que fazer para que as outras equipas não notassem essas fragilidades. E foi um bocadinho nesse trabalho que nós conseguimos construir a nossa base e foi como disse há pouco, tivemos os 14 jogos sem perder, foi o máximo desta série e não é por acaso. É porque se nós não conseguíssemos os 3 pontos, nós tínhamos que conseguir um ponto, porque ponto a ponto sabíamos que o nosso objetivo estaria mais perto. E foi esse o caminho que nós traçámos e que nós sabíamos e estávamos cientes da dificuldade que tínhamos para conquistar o que conquistamos. E como é que o Miguel caracteriza o plantel que liderou esta época?
É difícil ter palavras. A única palavra que transmitias no último jogo foi de um orgulho máximo, porque foi o meu ano como treinador. Muitos deles, alguns jogadores eram mais velhos que eu, e alguns jogaram comigo e não era fácil também esta abordagem comigo, mas acho que toda a gente teve noção do que é que nós queríamos, qual é o caminho que tínhamos de traçar para chegarmos ao objetivo principal do clube, que era a manutenção. E depois foi o que eu sempre disse: nós só vamos ficar na história se nós trabalharmos e conseguirmos conquistar o que queremos. E foi isso, a história através da história, e só tenho que estar orgulhoso porque os meus jogadores foram enormes. E agora falando mais do treinador, do Miguel, há quem o considere o treinador revelação. Há de referir que o Miguel tem apenas 29 anos e foi a primeira vez que treinou uma equipa sénior e conseguiu levar esta equipa quase ao topo da tabela. Agora pedi-lhe novamente um balanço, mas então, enquanto treinador, a primeira vez que treinou uma equipa sénior. Não foi fácil, porque foi eu deixar de uma carreira de 20 anos como guarda-redes para me inserir neste projeto que me foi apresentado pelo presidente Paulo Figueira e por toda a direção que está por trás, porque isto é o trabalho de toda a direção, não é só o trabalho de uma pessoa. E nesse momento que me foi feito o convite, não foi fácil, mas tive a coragem e a audácia também de perceber o momento que eu estava e para onde eu queria ir. Aceitei o projeto, tentei rodear-me das melhores pessoas que eu acho que tinham competência e ambição para chegar ao patamar que eu também quero chegar como treinador, que é os campeonatos profissionais, e consegui rodear-me de pessoas sinceras, diretas e com o mesmo objetivo que eu. E daí também temos chegado a esta classificação, ao 6º lugar, nesta época. Aquilo que eu tenho a dizer de mim é assim: foi o que eu transmiti há pouco. Eu tive a coragem de aceitar este desafio e os meus jogadores também tiveram a coragem de se juntar a mim para irmos para esta guerra. E é um bocadinho por aí, porque os treinadores só se fazem se conseguirem escolher os melhores jogadores, porque eles é que andam dentro das 4 linhas, não somos nós. Por muito que a gente ajude, e claro, o treinador acaba por ser um condutor de homens. Eu às vezes em brincadeira digo que não sou treinador ainda, sou o condutor de homens. Porque para treinador ainda falta-me muito, e cada dia que passa aprendo cada vez mais e aprendo muito com os meus jogadores. E eu costumo dizer também que eu tenho uma liderança partilhada, porque os jogadores comigo têm opinião, têm a avaliação também do que está a fazer, e porque são eles que executam a tarefa semanal ao domingo, porque o domingo acaba por ser o tribunal, acaba por ser a imagem do trabalho todo semanalmente, diariamente. E eu dizer que a principal vitória que eu tive foi na relação que eu tive com os meus jogadores, no balneário que eu consegui construir, mas tenho que dar todo um ênfase a eles, porque eles é que são os verdadeiros obreiros disto. Ok, por trás estou eu e está uma grande direção que não deixou faltar nada, que sempre que foi preciso ajudar, ajudou, que sempre foi preciso estar no balneário ou ajudar nos momentos menos bons também que tivemos, eles estavam, e foi daí, foi esse todo que conseguimos chegar onde chegamos, a bom porto. Ok, foram, acho que foi 4 jornadas do fim, conseguimos a manutenção, e merecido, porque trabalhámos para isso e fomos as equipas mais regulares da série, mas ênfase aos meus jogadores, pela qualidade deles e pelo trabalho que executaram, eu também pela ajuda que lhes dei e principalmente pela mensagem que queria transmitir, eles receberam-na e muito bem, e também pela direção que tinha atrás, na pessoa do Paulo Figueira, mas também não queria individualizar, mas do Pedro Diniz, que era o nosso diretor desportivo, o Sr. Manuel Diniz, o Sr. José Manuel, o Sr. Mário Brito, acaba por ser mais a estrutura que dá o balanço também para que esta época tenha corrido da maneira como correu. E quanto à Taça de Portugal, o Oliveira chegou apenas à segunda eliminatória. O que é que falhou, ou será que considera que há mais preocupação no campeonato? A taça acaba por ser um sonho, digamos assim. E nestes casos, nestas divisões, acabamos também por... é uma oportunidade também para rodar jogadores que até essa data não tenham sido colocados em prática, digamos assim, no jogo. Conseguimos passar na primeira eliminatória por penaltis e caímos na segunda eliminatória em casa também por penaltis.
quando se chega a essa altura, à altura dos penaltis, acaba por ser 50-50. A sorte é que dita também. A sorte, e não digo só sorte, mas há mais sorte nesse aspecto do que outra coisa. Trabalhamos para tentar chegar à terceira, não conseguimos. Mas eu olho para a taça como um sonho e ali é um dia. Enquanto no campeonato é uma caminhada e nós temos que ir domingo a domingo e sabemos onde é que queremos chegar, na taça acaba por ser final em final. Eu olho mais para a taça como um sonho do que para, digamos, que o objetivo principal, porque não o objetivo principal era a manutenção. E nessa altura também rodei alguns jogadores nos 2 jogos que tivemos, também porque eles também teriam que ter a oportunidade e também para mostrar a qualidade que eles tinham, mas principalmente porque naquela altura a taça acabava por ser, o objetivo do clube era passar a segunda eliminatória, ou seja, conseguimos esse objetivo, e depois se passássemos a segunda para a frente, era uma questão de história, uma questão de sonho, mas por dar a primazia era dar à competição principal, que era o campeonato. E agora sente que cumpriu os objetivos do clube e os seus próprios objetivos enquanto pessoa e treinador? Sim. O objetivo do clube acaba por ser a manutenção, ou seja, o 13º lugar, o 14º, penso eu, o 14º já chegava. Só que nós não podemos olhar só para isso. Nós temos que trabalhar diariamente e temos sempre o objetivo principal, mas temos que ser mais ambiciosos. Eu sou muito ambicioso e acho que a classificação que nós tivemos demonstra a ambição que a minha equipa, tanto como os jogadores, mas como a minha equipa técnica também tinha, como a direção também tinha. Não andamos em bicos pés, nunca andámos em bicos pés, tínhamos a noção da dificuldade e o nosso objetivo era a manutenção. Mas dentro do balneário acabámos por, aos poucos e poucos, mudando aqui um objetivo ao outro, porque achámos que tínhamos qualidade e o trabalho que estávamos a desenvolver merecia um bocadinho mais. E acho que a classificação acabou por nos honrar nesse sentido. E o Miguel, como já disse antes de ser agora treinador de Oliveira, esteve do outro lado enquanto jogador, enquanto guarda-redes. Vê-se o campeonato de uma forma diferente? Completamente. Porque eu digo que ser jogador é muito fácil, porque metemos a mochila debaixo do braço, vamos treinar, acaba o treino, metemos a mochila debaixo do braço e vamos para casa e está tudo bem. Aqui deste lado acabamos por ser tudo. Ser enfermeiro, ser roupeiro, ser diretor, ser treinador, ser massagista, ser psicólogo, ser tudo e mais alguma coisa. Acabamos por ter que ser os primeiros a chegar e os últimos a sair. É uma preocupação geral que tem que ser. Também a estrutura que nós tínhamos ajudou-me também nesse sentido, porque havia terrenos que eu estava a pisar pela primeira vez e que não foi fácil, mas acaba por ser no global com mais responsabilidade, mais peso nas costas, com outra visão também do que como jogador. Como eu disse, como jogador a preocupação é dentro das 4 linhas naqueles momentos que treina ou que joga. Como treinador conta tudo e mais alguma coisa e muito mais, por vezes muito mais ênfase com o que está de fora das 4 linhas do que o que é dentro das 4 linhas. E agora, aquilo que muitos querem saber, olhando já para a próxima época, o Miguel voltará a assumir o comando do Oliveira? Ainda é cedo porque o clube vai a eleições, ainda não está decidido. Com a direção que está, já houve de facto abordagens, mas ainda é cedo para poder responder porque vai a eleições e eu também não quero meter o carro à frente. Mas o Miguel gostaria? Sim, não digo que não, porque deram uma oportunidade, já tive outros convites, posso dizer que também rejeitei. Estamos em conversações, vamos ver se chegamos ao bom porto. Pronto, a Rádio Boa Nova, em primeiro lugar, dá-lhes parabéns pela época que realizou enquanto treinador e caso continue, muito sucesso. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado eu pela oportunidade desta entrevista.